Tudo bem? Vamos então para o sétimo vídeo. A ideia é que agora a gente faça, ainda com a parte de autenticação do usuário, a gente passa a dar suporte à opção de esquecer a senha. Para isso a gente vai precisar ter acesso a um servidor SMTP para enviar as mensagens. A gente vai passar rapidamente aqui por algumas opções. Recomendo a gente usar o SendGrid, mas pode ser usar qualquer um outro, Postmark App, qualquer um deles, ou até o próprio AWS. A vantagem do SendGrid é que ele é gratuito para até, se eu não estou enganado, 1.000 mensagens por dia. Não, 100 mensagens por dia, que é mais do que suficiente para o nosso cenário aqui. Né? Se a nossa aplicação eventualmente ganhar o mundo, aí a gente precisa se preocupar com outras opções de serviços de mensagem, porque a gente vai precisar enviar mais de 100 mensagens por dia. Mas para o nosso cenário, confirmação de conta, reset de senha e algumas outras coisas, a gente está tranquilo com essa opção. Tá? Então, vamos voltar, né? Certinho aqui. Vamos voltar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar esses dois pacotes adicionais. A gente vai precisar de um pacote principal, que é o Flask Mailman, para enviar a mensagem. E nós vamos usar uma biblioteca para gerar um token criptográfico que vai corresponder, vai conter a informação do usuário e que ele deseja mudar a senha. E aí, quando o usuário clicar no link que vai estar no e-mail, esse token está junto e o sistema reconhece que é ele quem está querendo fazer a mudança de senha e faz a mudança. E aí tem umas propriedades, depois a gente vai discutir isso. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou instalar o Flask Mailman. Flask Mailman. Tem outras bibliotecas, mas o Flask Mailman é assim, bem tranquilo de usar. Versão 1. E eu já vou instalar logo o PyJWT, que é o pacote que vai fazer a assinatura dos tokens que a gente vai precisar. Tá? Então, beleza, a gente instalou aqui esses dois, né? Vamos lá para o Requirements, vamos acrescentar esses dois. Então, Flask Mailman, to igual, versão 1, tá? E o PyJWT, to igual 2.8, tá? Então, esses dois são o que a gente vai precisar. Bom, como a gente está instalando o Flask Mailman, ele é uma extensão do Flask, a gente vai ter que adicionar ele na nossa factory, né? Então a gente vai colocar ele aqui como um módulo, tá? Então a gente vai criar um módulo de correio, mail, e esse mail vem do Flask Mailman, tá? Então importe aqui, ele veio para cá, tá tudo certo, tá? Então a gente já tem aqui o módulo também. E lá na Factory a gente vai precisar, junto com os outros módulos, aqui no login, a gente vai colocar mail.initApp, mesmo esquema, né? Inicializar ele na app. E esse mail, não está aqui. Install, não, a gente vai ter que botar na mão mesmo aqui. Modules mail. Ué, não foi aqui que a gente colocou? Não chamou de... mail. Errado. Pronto. Tá, então, nossa aplicação já tem suporte a criar e-mail, a enviar e-mail. Então, o que eu vou fazer? A gente, para criar uma conta no SendGrid, a gente pode fazer por aqui, tá? Então, eu vou na sendgrid.com. Aqui a gente tem a opção de iniciar de graça, tá? Sai de tudo, não quero nenhum. Pronto. Close. Então a gente pode criar uma conta, eu não vou criar porque eu já tenho, tá? Aqui Start for Free. Na hora que eu logar aqui, eu tenho a opção de criar uma chave, uma API, tá? Durante a aula eu mostro esse processo. Eu não vou fazer aqui para não gravar e não aparecer minha chave de API aqui. E como a gente vai testar a aplicação,
eu não vou ficar mandando os e-mails, eu vou mandar o Flask Mailman renderizar os e-mails na tela. Então, no log do Python, vai aparecer o que seria enviado para o usuário por e-mail. Tá? E aí a gente pode testar aqui sem precisar ficar enviando e recebendo e-mail. Mas é tranquilo de criar conta, não precisa de cartão de crédito, não precisa de nada, e são 100 e-mails gratuitos por dia, que é mais do que suficiente para o nosso cenário, né, como eu havia comentado. Tá? Então vamos voltar, não vou mexer nisso agora, tá? Mas eu vou colocar as informações de acesso no config. Tá? Então aqui no config JSON, a gente tem a informação da secret key, né, que pode usar à vontade, não vai mudar isso aqui, você vai mexer depois. E aqui a gente vai, então, colocar as informações do mail server. Tá? Então, para o Flask Mailman, vamos lá aqui, só para a gente dar uma olhada na Flask Mailman. Flask Mailman. Tá? Ele precisa de algumas chaves, tá? O host que vai ser usado, a porta que vai ser usada, o nome do usuário que vai conectar no SMTP, a senha, se usa ou se não usa transporte seguro, e mail backend. Esse mail backend é o que a gente vai usar. Tá? Se a gente mandar com SMTP, ele vai de fato enviar o mail. Mas a gente pode mudar isso para console e aí ele não envia o e-mail, ele mostra o e-mail na tela só. Tá? Então é bem tranquilinho de configurar, e aí o formato da mensagem, mas a gente vai ver isso na hora que a gente vai escrevendo o código aqui. Tá? Então eu vou só colocar esses atributos que a gente precisa, e-mail server, vou fazer de conta que eu vou usar a minha conta no SendGrid, smtp sendgrid.net. É net, apesar do domínio lá ser com, o SMTP é o SendNet, tá? Mailport, a gente vai usar a 587, que é do SMTP seguro. Aqui é que é engraçado, o usuário do e-mail, o usuário do SMTP, ele é API Key, não é a chave API, é o usuário chamado API Key. A senha é que vai passar, a senha é que vai ser a sua chave de API. Tá? Não precisa ser agora. O e-mail default sender, qual é o e-mail que vai enviar. Vou deixar aqui qualquer coisa, porque a gente pode mudar isso programaticamente. Mail use local time, então os e-mails saem com a hora local do servidor, não UTC. Tá? E, por fim, o mail backend. Eu vou definir como console. Então, toda essa configuração aqui, por enquanto, não vai servir para nada, porque a gente vai usar o console para enviar. Então, não vai enviar. Se eu colocasse aqui SMTP, aí essas informações aqui seriam relevantes. Tá? Mas não é o caso. Aqui, vamos deixar no console por enquanto, que a gente está testando. Tá? Então, configuramos que a gente vai precisar do Flask Mailman. Vamos começar a escrever as coisas que a gente vai precisar para o usuário. Tá? Para poder enviar um pedido de reset de senha. Então, para enviar um pedido de reset de senha, a primeira coisa que eu vou precisar fazer aqui não é no Forms que eu preciso ir, é no Models de usuário. Tá? No model do usuário, a gente vai precisar acrescentar 3 métodos. Tá? Um método de classe e 2 métodos, um método estático, que poderia até ser um método de classe. O que eu fiz como estático? Não lembro. E 2 métodos normais de usuário. Tá? Então, o primeiro método que a gente vai fazer é para criar um token. Então, def create EWT token. Tá? O token ele vai ser uma string de caracteres que é composta de 3 partes. Se a gente for aqui no EWT.io, que tem a especificação, né, o JSON, são os JSON Web Tokens, a gente pode ver aqui
a estrutura geral. Tá? Então, a estrutura geral ele vai ser um texto, tá? Dividido em 3 partes. Uma parte com cabeçalho, que indica o algoritmo que está sendo usado e o tipo de token. A segunda parte é a carga, então eu posso mandar qualquer dicionário, qualquer documento JSON eu posso mandar aqui. E em azul, que é a terceira parte, você vê que as partes são separadas por ponto, é a assinatura desse dado. Tá? Então, isso aqui é criptograficamente protegido. Se eu modificar o dado para dizer que não é o usuário A, mas o usuário B que está pedindo autenticação de senha ou coisa do tipo, eu vou ter que assinar digitalmente. E aí eu não sei a senha que foi usada para assinatura. Isso vai estar no código. Tá? Isso na realidade vai estar aqui. É a secret key. Tá? Isso aqui é parte da senha que vai ser usada para assinar. Tá? Então por isso que isso é importante manter seguro. Tá? Então, o que a gente vai fazer é uma função que vai colocar isso. Tá? E o JWT ele é baseado em claims, né? São como se fossem permissões. Né? Para quem já estudou SEO, é mais parecido com uma capability. Né? Então, ele vem detalhado na explicação, e aí eu tenho algumas claims que são quem enviou, a data de expiração do token. Então, o token ele pode ter uma expiração, ele vale até um determinado tempo, tá? Pode ter um assunto, uma audiência e outros claims quaisquer. Se a gente for aqui, a gente pode ver os claims que já estão pré-registrados e eu posso criar outros claims, tá? Eu tenho uma data de expiração, posso ter uma data de início de validade, uma data em que ele foi emitido. Essas informações ficam todas no token, elas podem ser verificadas. Então, quando eu quiser verificar um token, validar um token, eu vou ver se ele ainda está válido, se ele está sendo usado antes de ter sido emitido. Então dá para fazer todas essas proteções, tá? Então vamos lá. Aqui nesse create token, eu vou precisar passar para ele a ação que eu quero, a action que vai estar lá no claim, né? O que o usuário quer fazer, o que eu estou passando para o usuário. É um token para mudar a senha, é um token para ativar 2FA, que tipo de token eu estou passando. Tá? E quando ele vai expirar, quanto ele vale. Expires in, a gente vai definir, se o usuário não passar nada, a gente vai definir 10 minutos, tá? Esse tempo é em segundos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou basicamente criar uma payload, uma carga, que são os claims que eu preciso. Esses claims vão estar no token, eles vão fazer parte do token. Então, o payload, a carga, vai ser um dicionário em que eu vou passar o user, que está gerando esse token. O user vai ser o meu ID, tá? A action que eu estou passando, e aí é a action que está vindo de lá, então eu vou passar como action, vou passar em minúsculo. E quando esse token perde a validade, ele expira no tempo atual, né, na medida de tempo de agora, mais esse tempo de expiração. Esse time, ele vem do datetime, tá? Datetime post time. Expected int, datetime. Não, tá certo. Só uma coisa aqui. Datetime, import time. Depois eu vou verificar aqui. Pode ser que esteja um pequeno erro aqui nesse valor. Então aqui é o payload. E aí a gente vai produzir o token. Então o token vai ser um JWT encode. Então eu vou encodar ele. Tá? O JWT a gente vai importar. Então importe JWT. Eu vou dar um encode. E aí eu vou passar o quê? O payload. Que vai ser o payload. Vou passar a chave. Que eu vou usar para criptografar isso.
Então a chave vai ser o que a gente pegar lá do config, que é a secret key. Tá? E o current app, o app config é quando eu estou na principal. Então aqui é o que estiver rodando, a aplicação que estiver rodando. Então Flask traz isso. A secret key e, por fim, o algoritmo que eu vou usar para fazer essa criptografia. Então eu vou usar o HS256, que é um algoritmo adequado. Isso aqui eu vou retornar. Tá? Então, isso aqui vai voltar com uma string. Tá? Então, se eu quiser, eu posso até definir que aqui é uma string que volta. Tá? Arrumar isso aqui, alinhar, pronto. Tá? Deixa eu só conferir por que esse time está do jeito que está. Espera um minutinho. É porque o time que aqui não é o time do datetime, é o time do time. From time, import time. Aí ele já volta um timestamp e Unix da hora atual, que é o que eu preciso aqui para colocar na validade. Tá? Então eu criei esse token a gente vai usar ele para enviar a mensagem. Aí eu vou criar um outro método que não é, um método que que está vinculado a um usuário. Então vai ser um método estático, ou um método da classe, tanto faz, né? Static method. E eu vou chamar de verify JWT token. O que é que eu preciso passar? O token. Tá? E ele vai voltar para mim um bool. Então, na verdade, ele vai voltar para mim outra coisa. Então, deixa aqui quieto. Na hora que eu vou fazer a verificação, eu vou pegar o token, vou ver se ele está ok e válido. Se ele tiver, eu vou voltar o que é a action e o usuário que gerou esse token. Tá? Vou voltar o usuário, não o ID do usuário, o usuário. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tentar decodificar esse token. Tá? Então, o que é que tem dentro dele? Qual é o payload? Então, eu vou fazer um JWT decode, o token, a senha, que é a mesma, corrente app secret key, é essa aqui. Tá? A senha. Vou passar o algoritmo. E aí aqui ele espera uma lista de algoritmos. Ele vai testar vários algoritmos. Ah, mas eu só quero um. Tá, tudo bem, mas você passa com uma lista mesmo assim. Tá? Os algoritmos. E eu posso definir um leeway. O leeway é como se fosse um chorinho do tempo. Tá? Se o usuário... o token vencia agora e a mensagem chegou 10 segundos depois. Eu posso definir um leeway. Ou eu posso deixar em zerado. Nada, ó, não tem folga não. Se era 10 minutos, é 10 minutos e acabou. Tá? Eu vou deixar sem o leeway. Tá? Vou deixar sem. Pronto. Então, o que está faltando aqui? Ah, está faltando accept, né? É um try. Então, o que pode dar errado? Pode dar um errado na decodificação do token, ou porque a assinatura está errada, ou porque ele expirou. O importante é que qualquer um desses erros vão estar englobados aqui pelo PyJWT error. Qualquer tipo de erro vai pegar aqui. Tá? E eu vou só deixar aqui no current app, né? Logger, e eu vou logar na linha de erro que teve um erro de decodificação do token aqui. JWT token validation. E aí, que erro foi? Não sei, vamos ver. Tá? Tá, então já sei. E aí eu vou retornar para o usuário none e none, ou seja, ele está retornando, mandei verificar o token. Ao invés de ele voltar para mim a action e o usuário, ele vai voltar nada e nada. Tá?
Se não ocorrer uma exceção, se não ocorrer a exceção, a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar o user ID. User ID, ele é no payload esse campo user aqui, tá? Então eu vou pegar o payload, vou dar um get e vou pegar esse user. Tá? Posso até pôr um default aqui, mas não deve acontecer, né? Não é situação para acontecer. Porque eu estou decodificando um token que eu gerei. O que pode acontecer sim é esse token aqui eu não conseguir converter ele para um UID. Tá? Não consegui converter, porque ele está modificado. Sei lá, se o token foi gerado inválido aí. Tá? Então seria bom a gente tentar decodificar isso aqui dentro de um try também. Tá? Então eu vou tentar dar um try, vou tentar decodificar isso aqui e pegar o action também. O action ele vai estar como payload get o campo action, né? A chave action está aqui. E se não tiver essa chave, eu vou voltar anônimo. Tá? Payload action. Eu vou tentar. Se ocorrer uma conversão, um erro aqui, vai ser um erro de value error, de conversão desse usuário aqui. Então também eu vou retornar nome. Tá? Se não acontecer nada disso, se não ocorrer uma exceção de decodificação e não ocorrer uma exceção de conversão aqui, a gente pode retornar para o usuário o quê? User get by ID. Aí eu passo o user ID aqui, então vai voltar o usuário e eu volto a action para ele. Tá? Então aqui eu vou verificar o token. Né? Então eu vou decodificar o token. Se tiver um erro de decodificação, e aí o erro pode ser de assinatura ou de expiração, eu volto o none para eles. Se não, eu vou voltar um usuário e uma action. Tá? Então essa minha função, ela vai retornar none ou user string. Tá? Ela volta ou um ou outro. Tá? Mas eu não vou fazer essa marcação aqui que eu não preciso, vai complicar demais. Tá? Estou tipando demais uma linguagem que não precisa ser tipada. Então, beleza. Então, a gente tem aqui a criação e a verificação do token. E pode ser que eu queira mandar uma mensagem para o usuário, né? Pode não, eu vou mandar mensagem para o usuário. Então, eu vou criar uma outra função aqui, def send email, em que eu passo o assunto dela, subject, é uma string. Se o usuário não passar nada, eu vou mandar a mensagem do sistema, como assunto do sistema. E o body, o corpo da mensagem, também é uma string, se ele não passar nada, é vazio. Tá? E essa sim volta um bool. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho uma message, vou criar uma variável message, que vai ser uma email message. Essa email message, ela vem do Flask Mailman, tá? Flask Mailman e Mail Message. Aí, ele precisa de ele tem um atributo, que é o to, que é para quem, e aí é sempre uma lista de destinatários. Então, o primeiro destinatário é o e-mail do usuário. Vou mandar para esse usuário. Tá? O message subject vai ser o que veio lá da linha do parâmetro subject. Só que eu vou querer passar não só esse subject, mas eu vou querer colocar o prefixo do nome da aplicação. Tá? Aqui no config dev, a gente vai ter que colocar quem é a aplicação, a URL base, tá? E quem é o servidor de correio, tá? Para gerar o message ID lá da mensagem. Eu posso deixar ele gerar automático ou eu posso gerar uma interna minha. Então a gente vai ter que acrescentar aqui mais 4 campos. Tá?
desculpa, mais 3 argumentos de configuração. Um que é o app base URL, porque eu tenho endpoint, mas eu não tenho o endereço desse endpoint, né? O endpoint vai ser de reset de senha, mas eu preciso saber onde está o servidor. Então aqui eu vou colocar o servidor. Como a gente está testando, eu vou colocar 127.0.0.1 2.5.000. Que aí é a própria que eu estou usando aqui. Eu vou colocar um nome para a aplicação, tá? Vou chamar essa aplicação de controle de estoque. E vou fazer também um app mail transfer agent message ID. Tá? Qual é o servidor? Então eu vou botar localhost local domain. Então essas 3 informações eu vou colocar aqui. E aí a gente volta para cá, e aí não é só o subject, né? É o subject mais o cabeçalho da mensagem. Então, esse subject aqui, mais o prefixo aqui, que vai ser o nome da aplicação, tá? O nome da aplicação. Então, o nome da aplicação a gente vai pegar aqui no current app.config.get e aí app name. Pronto. Tá? Então, vai ser o nome da aplicação e a mensagem, o título da mensagem. Fez o subject, o body a gente vai colocar aqui. Tá? É o body que vem de lá. Eu vou passar aqui o texto da mensagem. Eu posso mandar mensagem em HTML, posso mandar mensagem em texto plano, tá? Eu vou deixar enviando como texto plano aqui, tá? Tá vendo aqui que tá vindo como um STR. E eu vou acrescentar um cabeçalho adicional, tá? Que é o message ID. Toda mensagem de correio eletrônico, ela tem um message ID associado. E esse message ID vai ser um UID aleatório, tá? Então, eu vou fazer aqui str de UID4, um UID aleatório, tá? Arroba o nome da máquina de onde está saindo essa mensagem. Então, current app. Na verdade, não é de onde está saindo, de onde foi gerada a mensagem, tá? Quem vai dar o nome da máquina de onde está saindo é do primeiro MTA. Aqui é onde ele foi gerado. E aqui, app, esse nome aqui, complicado, app app message ID. Vamos trazer para cá, colar aqui, pronto. Então esse vai ser um cabeçalho extra. E aí o que é que eu vou fazer? A mensagem está pronta, ela tem um destinatário, o from está definido, se eu não colocar nada aqui, né, porque o message, ele pode ter o from e-mail aqui. Também eu posso definir quem é o remetente dele. Mas isso eu já vou fazer aqui, tá? Mail default sender. Eu vou colocar aqui quem é o que está sendo, quem está enviando, tá? Então não vou precisar colocar isso para todas as mensagens, porque a princípio não muda, vai ser um e-mail genérico do sistema, tipo não responda ou coisa do tipo, tá? Então aqui o message ID tá aqui. Beleza? Agora eu vou enviar a mensagem, tá? Então eu vou tentar pegar essa mensagem e enviar. Se ocorrer algum erro, que tipo de erro pode acontecer? Eu não consigo conectar com o meu servidor de correio eletrônico, minha senha do MTA está errada, sei lá, tem uma penca de problemas que podem acontecer. Pode dar timeout, pode ser que eu esteja bloqueado. Então, qualquer erro que aconteça aqui, SMTP-lib, ele vai ser uma exceção, SMTP exception, vai ser uma exceção de envio, tá? Então, se ocorrer alguma exceção de envio, eu retorno, olha, não rolou, não deu para enviar, tá? Else, retorna ok, true, deu para enviar a mensagem.
Pronto, então aqui o meu usuário, eu já posso enviar mensagem para ele. Basta eu chamar o nome do usuário, ponto, send message e passar o que eu preciso para ele. Tá? Então, vamos lá. A gente já tem os métodos principais. O que, é que a gente vai precisar fazer agora também? Né? A gente vai começar a criar os formulários. O formulário para ele pedir para resetar uma senha e o formulário para ele digitar uma nova senha. Tá? Então, a gente vai aqui nos forms de autenticação e eu vou criar um primeiro formulário. Tá? Vou criar um formulário que eu vou chamar de set new password form. Ele vai ser um Flask form, como os outros são. Aí aqui, quais são os campos? Eu vou ter um campo chamado password, que vai ser um password field, em que eu vou pedir para ele nova senha. E aí os validators, tá? Vão ser dois, input required, ele tem que ter uma nova senha, então message é necessário escolher uma senha. E para esse campo só isso. Tá? Para esse campo só isso. A senha 2, password 2, que é a confirmação da senha, vai ser o password field. O label vai ser confirme a nova senha, para ele digitar a outra senha. Esse vão ter dois validators, tá? Que é igual, a primeira validação é essa, também tem que ter uma senha, tá? Então tem que digitar alguma coisa aqui. Então, só que ele não vai escolher, é necessário repetir a senha anterior. É necessário repetir a nova senha. Tá? A nova senha. E ele tem que ser igual, então, equal to é um outro validador, então, equal to do WT Forms, tem que ser igual ao campo password. Então, se esse campo for diferente desse, está errado, eles têm que ser iguais. Tá? E aí eu coloco aqui a message, as senhas não são iguais. Tá? As senhas não são iguais. Pronto. E eu preciso de um botão de submit. Tá? Então, submit vai ser um submit field, em que eu vou dizer cadastrar a nova senha. Certo? Do jeito que está aqui, qualquer senha vai passar. Tá? Vamos primeiro fazer isso, depois a gente volta para colocar umas restrições de número de caracteres, tem que ter letra maiúscula, letra minúscula, a gente vai configurar isso também, mas depois a gente vê isso. Então esse é o primeiro formulário, para setar a nova senha. E eu vou precisar de um outro formulário onde o usuário vai digitar o e-mail dele e o sistema vai mandar o e-mail com o pedido de senha, reset de senha. Então, class ask to reset password, também é um Flask form, em que eu preciso ler só o e-mail do usuário. Então, o e-mail, ele é um string field, e-mail, validators. A gente vai ter um input required e um e-mail. Tá? Então, input required, ele tem que digitar alguma coisa. Se ele não digitar, eu preciso pedir para ele. É obrigatório informar o e-mail para o qual se deseja definir nova senha. E outro validador que eu preciso, além do input obrigatório, eu preciso que ele valide como um e-mail. Né? Então, message informe um e-mail válido. Eu não vou checar a entrega desse e-mail, tá? Novamente a gente está fazendo teste com aqueles e-mails que não são válidos. Então, o e-mail e aí um botão de submit. Submit field, redefinir a senha.
Tá? Então a gente já tem os dois formulários, tranquilo. Tá? O que a gente precisa agora é fazer rotas para isso. Rotas para o cara clicar e dizer que esqueceu a senha. Isso tem no formulário de login. Né? E para setar a nova senha, que vai ser uma rota que eu vou enviar do e-mail, que eu vou mandar para o e-mail do usuário. Tá? Então vamos lá. A primeira rota que a gente vai fazer vai ser para resetar o pedido de reset de senha. Então deixa os forms aqui, vamos abrir o nosso controller de rota, e aí a gente vai definir uma nova rota aqui. Tá? Para resetar a senha, o cara não precisa estar logado. Tá? Então BP, eu não preciso de login required, mas eu vou definir uma rota. Que rota? A rota vai ser reset password, tá? Reset password e a senha, um token, né, que ele vai receber da linha de comando. Então aqui, ó, quando eu quero passar uma rota em que um campo é variável, eu coloco um placeholder aqui, isso aqui vai ser substituído por qualquer coisa. Se esse token for inteiro, eu posso dizer que ele é inteiro. Se esse token for um UID, eu posso dizer que ele é um UID. Mas ele é um token qualquer coisa, é uma string genérica que vem lá do JWT. E os methods, que essa rota reage, são get, que o usuário vai clicar, e post, porque eu vou submeter a senha, o pedido de senha. Então, def reset password. E aí essa função recebe um token aqui, tá? Que é esse token que foi passado, foi capturado aqui. Então, bom, eu não posso pedir para resetar a senha se eu tiver logado, né? Então, if current user is authenticated, se o usuário tiver autenticado, eu dou um return, redirect aqui e mando o cara de volta para o ready for, mando ele para o index. Né? Não vem encher o picuá aqui. Se não for o caso, ou seja, se o usuário não tiver logado, eu vou decodificar aquele token para ver quem é que tem que mudar a senha. Né? E se é mudança de senha. Então eu vou pegar aqui o usuário e action, vão ser os resultados, vão ser o resultado da chamada para o verify JWT token, passando esse token. Tá? Então vai voltar ou um ID de usuário ou um token inválido. Né? Então, se o usuário for nada, não for um usuário, eu vou dar um flash, usuário inválido no token, categoria desse aqui é um warning, atenção, e vou redirecionar ele para a tela o index também. RL for index, vai para o index. Não, usuário é um usuário válido. Então vamos ver se a action que ele está pedindo é para reset token, reset password. Tá? A gente vai criar, na hora que ele pedir a senha, a gente vai criar um token com essa ação, reset password. Então, se for uma ação para resetar a senha, vamos resetar. Vamos criar um form set_new password form. Vamos criar esse formulário, importar esse formulário. E a gente vai mandar renderizar o template para apresentar ele. Então, return render template. Aí, o que acontece? Esse formulário ele é muito simples, ele tem um campo. A gente vai ter vários outros formulários com 2, 3 campos, pouca coisa. Então, eu vou criar um template genérico, porque o formulário ele vem dessa classe. Então, eu posso ter um template genérico que eu só troco o formulário que está dentro. Então, eu vou criar um template chamado render simple slim form
Jinja 2. E é o Slim porque ele é um campo curto, que é só para digitar o e-mail, tá? Senão, o formulário vai pegar a largura inteira da página, e dependendo da janela do usuário, vai ficar um negócio esquisito. Então, vamos deixar um Slim simples aí. O title vai ser, escolha uma nova senha. O usuário digitar a senha, tá? E o form que eu vou mandar é esse form aqui. Isso eu vou mandar. Quando ele fizer um post, né, quando ele fizer o post, ele vai verificar se foi um post. Então, se o formulário está validado, se o formulário está validado, está submetido e está validado, eu vou usuário, né? Usuário set password com base no que veio no form password data. Tá? Seta essa nova senha, guarda essa senha no banco e eu aviso para ele: sua senha foi redefinida com sucesso. Category Success. E eu redireciono ele. Imagino que para a tela de login. Se está pedindo para mudar a senha, é porque ele vai querer logar. Então, eu vou poupar o trabalho dele, né? Para onde? Para o controller alpha, para o login. Tá? Ele vai para lá. Então, beleza. Agora, se não for um reset, se a ação não for uma ação de reset, então a coisa muda um pouquinho de figura. Porque esse token não podia ter batido aqui. Né? Então, eu vou dar um flash. Token para mudança de senha. Inválido. Na verdade, token inválido para mudança de senha, né? Inválido para mudança de senha. E aí eu dou um warning para o usuário e retorno ele para o index. Né? URL for index. Pronto. Então esse aqui é um formulário em que eu já vou resetar a senha. Tá? E tá faltando fazer esse form aqui, a gente já vai fazer ele. E aí eu vou fazer o formulário em que ele pede para resetar a senha. Tá? Então a gente vai definir uma rota, tá? Aqui. Então, arroba dessa blueprint eu quero uma rota que vai ser a new password. New password, tá? Ele vai pedir uma nova senha, né? Ask new password. E os métodos vão ser get e post também. Methods são get e post. Get e post. Def new password. Tá? Novamente, eu não vou deixar ele pedir uma nova senha se ele já tiver logado. Então, if current user is authenticated, se ele está autenticado, tá? Sinto muito. Return redirect URL for index. Joga ele para o index. Tá? Bom, não ele não está autenticado. Então vamos fazer esse formulário. É o formulário ask to reset password que a gente havia criado. Né? Então, importa esse formulário para cá. Aí, o que a gente vai fazer? Se o usuário submeter o formulário, então na hora que eu gero esse formulário, né, e aí eu dou um return render template, o que? Aquele mesmo render simple slim form Jinja 2. O título a gente muda para esqueci minha senha.
e o form que ele vai apresentar é esse form que a gente criou. Quando eu submeto, então if form.validate_onSubmit, ou seja, se ele foi validado, se ele foi submetido e validado, eu vou pegar o e-mail que veio lá no form e-mail data, né? O e-mail tem um formulário que tem um campo de e-mail. Vou pegar quem é o usuário. Então, o usuário vai ser user.getByEmail, esse e-mail que ele passou, né? E o normal é, eu não vou avisar que esse usuário não existe, né? Eu vou dizer, olha, se esse usuário existir, você vai te mandar um link com a redefinição de senha. Então já vamos avisar isso para o usuário via flash, né? Vamos avisar para o usuário, né, dizendo o seguinte, olha, se houver uma conta com o e-mail tal, uma mensagem será enviada com as instruções para a troca da senha, tá? E aí o e-mail é esse e-mail que eu trouxe de lá, tá? Instruções para a troca da senha. Categoria disso aqui é um info, tá? Ou um success. Então, vou botar um info para fazer uma outra categoria diferente, né? Porque eu não sei se ele conseguiu, eu estou só informando ele. E aí, agora sim, eu vou ver se existir um usuário, se esse usuário tá ok, beleza, tá? Se esse usuário existir, a gente vai fazer enviar uma mensagem para ele. Então, qual vai ser o corpo da mensagem? Aí o legal é que eu posso usar o Jinja para renderizar não só a página, eu posso renderizar qualquer template. Então, eu vou fazer o corpo do e-mail e vou mandar ele renderizar colocando as coisas que eu preciso, tá? Então, vai ser um render template. O template vai ser o alf, e-mail, password reset e-mail. Password reset e-mail.jinja2. Então, vai ser esse template. O que é que eu vou precisar passar para o template? Quem é o usuário? Um token, e aí esse token eu vou ter que gerar. Então o token vai ser o usuário create um JWT token. O que é que ele espera? A action. Então a action vai ser reset password, para casar com a ação que eu estou esperando aqui em cima. Reset password, e eu vou passar o endereço base, que é o URL eu consigo gerar lá, tá? Então eu vou passar o host onde está instalado o meu servidor. O host, ele vai vir lá da configuração, né? Current app, config. Primeira vez que a gente está usando o current app aqui, né? Então importa do Flask. Config.get e app base URL. Tá? Pronto. Então ele renderiza e aí eu vou enviar essa mensagem. Então, se eu não conseguir usuário send e-mail, né? O que é o e-mail? O subject do e-mail vai ser altere a sua senha e o corpo da mensagem vai ser esse corpo aqui renderizado. Se acontecer de não enviar, eu vou só gerar uma mensagem aqui para no log, né? Dizendo, olha, tem um erro no envio aqui. Então, current app, log, warning, e-mail de reset de senha para o usuário tal não enviado. Quem é o usuário tal? É user ID, por e-mail, né? Então, o e-mail que a gente digitou lá em cima, tá? E-mail, pronto. Então, ele vai avisar, tá?
Se enviou, legal, tá? Se enviou, legal. Então eu posso só retornar, redirecionar o cara, redirect ele para o auth login, URL for, tela de login de novo, que ele vai receber um e-mail, ele loga, muda e depois ele já vem e já digita aqui. Agora, se eu não tiver um usuário, se o usuário que pediu para resetar não existir, eu não tenho nada para fazer. Tá? Eu não tenho nada para fazer. Então é simplesmente eu Nossa, deu branco, peraí. Se não tiver nada para fazer, eu posso até logar aqui para dizer que esse usuário não tem pedido de senha para um usuário inexistente, mas aí é uma informação para mim. Tá? Então, sei lá, vamos colocar isso aqui. Então, vai ser current app log info. Na verdade é um warning, não, um warning também, né? Pedido de reset senha para usuário inexistente. E aí, qual é o usuário? É o e-mail lá que o cabra digitou. Tá? Pronto. Então, se for um form submit, eu vou avisar. Se existir um usuário, eu vou fazer isso aqui. Se não existir o usuário, eu vou avisar que não tem e vou ter que indicar, vou ter que encaminhar o usuário para onde? Para onde eu vou redirecionar ele? Né? Porque isso aqui tem que sair de alguma forma. Então, aqui, se eu não estiver submetendo, se eu estiver carregando o formulário, ele vai renderizar o de esquecer a senha. Se ele digitar esquecer a senha e enviar, então de qualquer jeito eu vou jogar ele para a tela de login, para ele achar que ele conseguiu. Né? Então redireciona para login. Como eu vou redirecionar para login ele tendo ou não tendo, então isso aqui não faz sentido. Não faz, porque senão eu vou logar o que eu não devo. Tá? Então, beleza, é isso aqui mesmo. Então, se existir um usuário, eu jogo ele para lá. Se não existir usuário, eu vou jogar ele para lá também, de qualquer jeito. Então, a gente vai precisar criar esse template aqui. Primeiro esse template, depois esse template aqui. Tá? O template de reset de senha, a gente vai pegar aqui nos templates. A gente tem um template de Alt. Dentro do Alt, eu vou criar uma pasta para guardar os templates de e-mail. Tá? Que vão ter alguns. E aí eu vou criar esse aqui. Tá? Qual que é o problema aqui? Create. Tá? Então ele vai criar esse caminho aqui. Adiciona? Adiciona. Então, tá aqui já. O que é que vai ser esse e-mail? Vai ser uma mensagem bem simples. Eu vou colocar caro usernome. Recebemos um pedido para redefinir a senha para a sua conta. Clique no link abaixo para cadastrar uma nova senha. Estou mandando como texto, então eu preciso garantir que isso vai caber lá no usuário, né? Cadastrar nova senha. Aí qual que vai ser a senha? Vai ser o host e a URL para reset de senha. Então, URL for auth, que é o nome da blueprint, e o link, a rota que ele vai seguir para resetar a senha é essa aqui, reset password, e o token, tá? Auth, reset password, e eu vou passar o argumento aqui, que é o argumento, o valor do argumento
token lá na função vai ser o token que eu estou passando aqui. Tá? Então isso vai virar um e-mail, um link para o cara clicar. Se você não pediu essa redefinição, basta ignorar este e-mail. Pronto. Então tá aqui, esse vai ser o template da mensagem. E ele vai renderizar aqui. Tá? Não, aqui. Tá? Vai renderizar aqui. Esse template do formulário simples, a gente vai criar também. Tá? Então, create. Vou criar. E o que vai ter nesse template? Ele vai estender. Então, extends o layout base, né? O layout base que a gente tem. E o Bootstrap, a biblioteca que a gente tem de Bootstrap, ela já tem uma macro em que eu não preciso renderizar campo a campo. Eu já posso mandar renderizar o formulário inteiro. Ele faz um formuláriozinho padrão. Então, isso vem lá de Bootstrap 5 form import render form. Ele já renderiza um formulário inteiro. Então, se eu colocar aqui um render form, eu só preciso passar para ele qual é o nome do formulário, né? Qual é o formulário, como que eu quero que seja o estilo do botão. Se eu não colocar, ele vai deixar o estilo primário mesmo. Tá? E se eu quero ou não que ele faça a validação do cliente. Então, eu vou deixar aqui no validate true. Então, eu não quero que ele valide no cliente. Pronto, acabou, renderizou. Só que isso aqui vai ficar dentro do bloco de conteúdo, né? Então, block content end block. E isso aqui tem que estar dentro de um container e tal. Então tem uns paranauê aqui que eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V, que é só formatação de Bootstrap, tá? E aí a gente vai até aqui. Pronto. Então a gente tem essa seção. A seção. Aí dentro dessa seção eu tenho um div. Dentro desse div eu tenho um outro div. E vai ter uma outra div. E tem um outro div. E tem um outro div. Tá? Então esse div aqui, ele vai fazer colunas, vai fazer esse formulário ocupar uma largura dependendo da largura do monitor, que pode ser de 5 a todo o espaço da tela, né? Aqui para celular e aqui para tela, monitores grandes, tá? E aí eu vou criar um formulário, um card com esse formulário lá dentro onde eu vou ter o botão. Pronto, fechei a sessão. Então o template simples está feito, tá? O template simples está feito. Aí a gente vem aqui, então, ó, form está feito, né? Aqui para a hora que eu pedir para resetar para nova senha, ele manda essa mensagem para o usuário e recebe aqui o reset, tá? Falta a gente mexer na barra de menu, né? E no formulário de login. Então, no formulário de login, aqui tinha um botão que era criar uma conta, não vou mexer, mas esqueceu a senha, já dá para a gente colocar. Então, esqueceu a senha, é o URL for, o que? Alf, e aí o nome da função, que é esse aqui, de new password, onde ele vai pedir uma nova senha. Então, new password. Dá a rota para isso aqui. Então, esqueceu a senha? Clica aqui, a gente vai para o formulário para digitar o e-mail para ver se a senha existe ou não. Tá? No formulário de login. Na barra de menu, eu acho que a gente não tem nada para mexer por enquanto, né? Porque é o login para criar conta de dano implementou, perfil e logout. Beleza, não, aqui não tem nada por enquanto. Só tem aqui no formulário de login. Tá?
Bom, vamos testar. Vamos ver se funciona, tá? Essa primeira parte. Então, o que é que eu vou fazer? Vou rodar essa aplicação. Olha, não deu erro. Coisa linda. Vamos para cá. Vamos aqui na página principal, vou dar um reload, tá? Então, beleza, estou acessando o sistema. Vou mandar logar, tá? Então, o formulário de login está aqui. Cliquei, vou clicar aqui, esqueceu a senha. Ele vai pedir, esqueci minha senha. Qual é o e-mail da conta? Ah, sei lá, vou colocar daniel.org e vou redefinir a senha. Bom, se houver uma conta com e-mail Daniel Balabato, uma mensagem é enviada com instruções de troca. Aqui no nosso log, ele está me avisando aqui, ó, warning, pedido de reset de senha para usuário inexistente. Então ele não gerou o pedido de senha. Vamos tentar então fazer, olha, esqueci a senha do admin. Então, e-mail admin@admin.com.br. Tá? Redefinir a senha. Se existir, uma mensagem foi enviada. Aí agora aqui, ó, na hora que eu mandei enviar a mensagem, como eu tinha definido que a gente estava usando o console para teste, ele gerou aqui a mensagem que vai ser enviada. Então ele vai chegar um e-mail lá para o usuário com essa cara aqui, ó. Controle de estoque, altere sua senha, vindo de XXX para o admin. Cara administrador, recebeu um pedido para redefinir a senha da sua conta. Clique no link abaixo para cadastrar uma nova senha. E o clique está aqui, ó. O endereço base da minha aplicação, admin user reset password. E aqui está o token. Se a gente pegar esse token aqui, do jeito que ele está, e levar lá naquele JWT.io para decodificar, aqui, ó, posso colar ele aqui. A mensagem que vem é a seguinte, olha, é um token JWT para esse usuário com a action reset password válido até esse momento. Né? E aí, como é que eu sei se a assinatura está inválida, a assinatura aqui? Né? Para verificar, eu preciso colocar a senha que eu gerei. Né? A senha que eu usei para assinar, que foi a secret key. Então, se eu vier aqui no config, colar essa secret key lá, deve dar certo. Bora ver. Assinatura validada, verificada. Então, esse token está válido. Se eu viesse aqui e mexesse em qualquer coisa, né, a da área de decodificar daria erro e a assinatura vai estar inválida. Se ele tentar modificar alguma coisa aqui, então o algoritmo está protegido, tá? O token está de fato protegido. Então, se eu clicar agora nesse link, ele vai abrir aqui para mim, ó, escolha uma nova senha. Tá? Então, ele foi lá, mandei resetar a senha, e aí eu posso botar uma nova senha. Se eu digitar qualquer coisa aqui diferente, ele vai dizer que as senhas não são iguais. Vai de novo aí, cara pálida. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cadastrar nova senha. Pronto, sua senha foi redefinida com sucesso. Tá? Então, eu fiz o post, mandei o dado para lá e agora, para eu logar no sistema, admin.admin.com.br, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que era antiga, tá errado. admin.admin.com.br, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá logado. Tá? Então, beleza, a gente conseguiu fazer já o reset de senha. Só que eu estou aceitando qualquer tipo de senha, isso não é muito bom, né? O ideal era que eu tivesse como definir a força da senha, você tem que usar maiúsculo, usar minúsculo, o que seja. A gente vai fazer isso no próximo vídeo, no vídeo 7,5. Tá? Esse aqui também já está com 1 hora, está muito grande para a gente fazer. Tá? Então, o que a gente mudou aqui agora? A gente fez os formulários, a gente acrescentou os 2 formulários novos, a gente criou essas 2 rotas que a gente estava precisando para resetar e para enviar o pedido de reset. A gente adicionou o módulo de e-mail para poder enviar e-mail. A gente modificou o template do tela de login para poder clicar aqui no esqueceu a senha. A gente acrescentou o módulo de e-mail, criou o template para resetar uma senha, um template de e-mail, e o template para renderizar um formulário com um campo só.
Não dá, eu nem mostrei aqui o. Não, mas dá pra gente fazer. Pera aí, logout. Acessar o sistema, login. Esqueci a senha. Tá vendo? Ele tá com uma largura. Se eu encolher isso aqui, ele encolhe até certo ponto, mas o campo não vai ficar muito pequeno. Eu vou sempre ter espaço para digitar. E se eu aumentar demais isso aqui, ele também não vai crescer demais isso aqui. Tá? Então ele faz um bem bolado aqui com essa largura, com esses usos aqui do Bootstrap. Coloquei os requirements e acrescentei no usuário os métodos. Um método para criar um token, um método para verificar se o token existe, e um método para enviar o e-mail. Tá? Então isso aqui a gente vai dar um check-in, controle de autenticação e login. Controle de autenticação a gente fez aqui, esqueci a minha senha. O que é que a gente usou? De novo, Classic Mailman e o PyJWT para fazer os tokens, tá? Commit push, tá indo para lá, vamos dar um push, enviou, e aí a gente para o vídeo aqui e eu volto em seguida para a gente colocar, definir as forças da senha, tá? Definir o que a gente precisa para isso. Ok? Então, até daqui a pouco.